Hoje, mais um dia que Deus tem nos dado, e por mais difícil que as coisas estão acontecendo, como eu costumo dizer, Deus está no controle de todas as coisas. E se o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós, como cristãos, não devemos temer. Devemos sempre deixar que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia e pela sua compaixão, possa nos guardar, possa nos livrar deste mal, deste mal que está acontecendo em volta do mundo. E infelizmente, aqui no Brasil, o número de casos de coronavírus tem crescido cada dia mais, o número de pessoas infectadas, e eu aconselho a todos que estão me ouvindo nesta manhã que tomem todas as precauções possíveis, sempre usando a sua máscara, sempre usando o álcool, tendo todo o cuidado quando você adentra do seu lar, para não levar esse vírus para dentro de casa. E sempre se preocupando com os nossos pais, se preocupando com nossos avós, que são pessoas mais frágeis. Então, eu deixo aqui esse alerta nesta manhã: use máscara, lave sempre as mãos. Que esse vírus, ele não escolhe pessoas, irmãos. Nós somos crentes, mas também estamos sujeitos às calamidades deste mundo. Existe, infelizmente, alguns líderes, que estão até vendendo aí álcool ungido, pedindo aí R$1.000 por um frasco de álcool, ou se não um copo d'água, dizendo que essa água está sendo abençoada e que a pessoa não vai pegar o coronavírus. Isso tudo são profetas mentirosos, Então não vamos atrás dessas pessoas. Tome suas precauções. Vamos orar a Deus e pedir a Deus pela sua misericórdia, que possa estar nos abençoando nesta manhã e que o Espírito Santo possa estar falando em cada coração segundo as suas necessidades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de podermos estar na tua casa de oração, através da live, através da rádio, levando uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, segundo as necessidades de cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo. Que o teu Santo Espírito possa operar. Abençoa, Senhor, me capacita, me ajuda, pois preciso de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, meus amados irmãos, eu quero iniciar esse programa. Tem uma poesia em que eu gosto muito dessa poesia. Aí ontem, vendo as minhas pregações, diversas pregações, eu encontrei essa poesia no meio das minhas pregações. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. O título dessa poesia se chama Alegria dos Homens. Ela foi feita pelo poeta Gioia Júnior. Diz assim esta poesia: nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se pronuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes, na orgia,
Nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. Alegria manifesta que brotou e se irradia de uma simples e modesta e sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, a alegria onipotente que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une e nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. Amém? Umas palavras bonitas e que fala a realidade de cada dia. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta manhã. Eu peço aos irmãos que estão com sua Bíblia, também se não estiver, não tem problema nenhum. Essa meditação está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Até assim tem uma palavra que eu posso dizer um pouco pesada, né? Mas assim diz a palavra de Deus. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Repetindo, uma outra tradução: se te mostrares frouxo no dia da calamidade, né, ou angústia, a tua força será pequena. Aí eu pergunto para os irmãos, para o ouvinte que nos ouve nesta manhã, vou fazer uma pergunta. No dia da calamidade, ou no dia da angústia, você é uma pessoa frouxa? Pastor Edson, que palavra, logo de manhã, palavra frouxa. E você sabe o que é palavra frouxa? Segundo o dicionário, a palavra frouxa é uma pessoa medrosa, é uma pessoa covarde, é uma pessoa insegura, é uma pessoa despreparada e é uma pessoa tímida. Então, a palavra frouxa, segundo o dicionário, são essas pessoas, né, que no dia da calamidade são pessoas covardes, pessoas inseguras, despreparadas e tímidas. A pessoa medrosa é um indivíduo que tem medo de todas as coisas com facilidades. Então, a pessoa medrosa é um indivíduo que tem e sente medo com facilidade em todas as circunstâncias, que deixa se amedrontar facilmente. Isso é uma pessoa covarde. E covarde é uma pessoa que age com temor diante de alguém ou de algo, e que não apresenta valentia ou uma certa bravura. O que é uma pessoa insegura? Segundo o dicionário, que não tem estabilidade, né? É uma pessoa de altos e baixos. É uma pessoa sem garantia. É uma pessoa instável. É uma pessoa incerta. Então, uma pessoa insegura é uma pessoa que não tem uma estabilidade no dia a dia. É uma pessoa que não sente uma garantia de fazer algo. Uma pessoa instável. Então, isso é uma pessoa insegura. E o que é uma pessoa despreparada, segundo o dicionário? É aquela pessoa que não cumpre a sua tarefa do dia a dia. É uma pessoa
que está despreparada, não se preparou para algo. Então tudo isso está baseado na pessoa frouxa. E também temos aquela pessoa tímida, que até a própria Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino do céu, conforme Apocalipse 21, 8, né? Que diz lá, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Acompanhando aqui a pregação, segundo a Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás, houve um acidente de trânsito. E o motorista, foi um acidente entre uma moto e um carro, e o motorista do carro chamou a pessoa que estava na motocicleta de frouxa. Essa pessoa se sentiu tão ofendida pela palavra que ela tirou o revólver e matou o motorista. Então, essa palavra tão pesada, você pode dizer, que levou a um assassinato. Em algumas traduções, o que é calamidade? O termo calamidade vem acompanhada, normalmente, por uma desgraça ou por um infortúnio. Né? Como nós vemos que hoje nós estamos passando por uma grande calamidade pública. Né? Uma calamidade que veio da China, passou pela Europa, passou pela América Latina, América do Sul, e aqui o Brasil hoje já é o epicentro dessa grande calamidade. Então, nós estamos passando por uma grande calamidade. O termo calamidade vem acompanhado normalmente por uma desgraça ou infortúnio, como foi assim dito. Um tipo de calamidade muito comum, que nós podemos dizer, são as guerras, né? Quando um grande número de pessoas morre. Uma grande perca, por exemplo, também, um dano sofrido, uma grande desgraça, uma destruição de níveis elevados, tudo isso pode ser considerado como calamidades, como uma forma de definição. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu na minha família há poucos meses, mais ou menos aí uns 5 meses. O meu irmão, meu irmão do meio, com 56 anos de idade, uma segunda-feira, ele chegou do trabalho, tomou café, uma pessoa atleta, chegou por volta das 5 horas da tarde em casa, tomou café, e como de hábito, ele foi correr na esteira. Começou a correr na esteira, se sentiu mal, saiu da esteira, deitou no chão. A minha cunhada veio socorrê-lo, ele tomou remédio, ficou bom naquele momento, dormiu normalmente. No dia seguinte foi trabalhar e por volta das 5 horas da tarde retornou do trabalho para casa e falou assim para a minha cunhada: hoje eu não estou com disposição para caminhar na esteira, para correr na esteira. Mas resolveu correr na esteira. Se sentiu mal, deitou no chão e teve um infarto fulminante. Morreu com 56 anos de idade. Por que eu digo isso? Essa minha cunhada, ela perdeu um filho com 15 anos de idade. Aí depois nasceu um outro filho. E esse filho, há 4 anos atrás, já com 17 anos, veio morrer
com a mesma enfermidade, que se chama, se não me engano, enfermidade do Shen, né? É um tipo de atrofia muscular que vai atrofiando todo o músculo do paciente, até que chega um momento que vem a óbito. Um tipo de desgraça, um tipo de calamidade. Perdeu um filho com 15 anos, perdeu outro filho com 17 anos e agora perde seu esposo com 56 anos de idade. Que calamidade, né? Mas são tipos de calamidade que todas as pessoas estão sujeitas. A angústia quer dizer uma situação dolorosa. É uma aflição demasiada do corpo, da mente e do espírito. Então, a angústia quer dizer essas três situações, né? Corpo, alma e espírito. Ontem, acompanhando a live do pastor Maximiano, eu fiz algumas observações aqui que me chamam muita atenção. Inclusive, ele se referiu à minha pessoa e à pessoa da minha esposa, pessoas que conhecem a minha história, assim como o pastor Miranda, que acompanhou bem de perto a minha história, a história da minha esposa, do meu filho. Foi um momento de calamidade que eu passei. Perder um filho com 17 anos e 6 meses de idade não é fácil. É uma dor que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Eu serei hipócrita em dizer aqui para os irmãos, por ser pastor, que não, meu filho partiu, mas com tudo isso, eu continuo alegre, sou uma pessoa feliz. Não, é uma dor que eu carrego, vou carregar, mas tenho o quê? Eu tenho a bendita esperança da vida eterna. Eu tenho a certeza, a plena convicção que um dia eu vou estar com meu filho. Então essa é a diferença, como eu já disse aqui em uma das pregações, daquele que serve a Deus com o que não serve a Deus. O que serve a Deus tem esperança. O que não serve a Deus não tem esperança. Por isso que nós temos a responsabilidade, como cristão, de levar essa esperança a essas pessoas que não têm esperança. Né? Se você tem esperança, eu tenho esperança, por que não levar a esperança a outras pessoas? Passei por dias de calamidade. E o pastor Maximiano também tocou num assunto muito importante a respeito do vale, né? O vale, o que é o vale? Eu tive chácaras, eu andei muito ali por Ribeirão Pires e eu via como é bonito você estar em cima de uma montanha vendo o vale lá embaixo, né? Caindo aquela água da cachoeira. Passar pelo vale não é fácil. Passar pelo vale é cansativo, mas nós também podemos ter o quê? Um coração aplanado em Deus. Que eu digo, um equilíbrio em Deus. Quem só pode dar esse equilíbrio em nossas vidas? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações, ele nos dá o equilíbrio. Ele nos deixa aplanado. Ele nos deixa em uma situação que, por mais que a calamidade esteja difícil, nós temos o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus. Então, eu até aqui agradeço de antemão as palavras do pastor Maximiano, palavra de conforto, de consolo. E foi nos momentos difíceis que Deus nos deu força em meio à tristeza, em meio à perca, mas Deus nos deu força. Deus nos deu conforto, Deus nos deu consolo e Deus nos deu a esperança. Uma outra situação também dolorosa, de aflição, que passou, eu posso dar aqui por exemplo, Davi. Davi, ao ser perseguido por Saul por diversas vezes, passou por um momento de morte, por um momento de aflição,
E nós observamos aqui em 1 Samuel em que situação que passou Davi, que se chama o título aqui no capítulo 22, Davi esconde-se na caverna de Adulão. E eu vou ler aqui para os irmãos alguns versículos. 1 Samuel 22, versículo 1. Diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Agora preste bem atenção no versículo 2. Momento de calamidade. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. Que situação de Davi, sendo perseguido pelo rei Saul. Rei Saul diversas vezes tentaram matar Davi, e de repente Davi teve que se esconder numa caverna, meus irmãos. E quando você pensa que você está sozinho nessa peleja, quando você pensa que não tem mais ninguém para te ajudar, quando você pensa que só você está passando por um momento de tristeza, quando você pensa que só você está passando por um momento de calamidade, que você está passando por um momento que parece que não tem uma luzinha no fundo do túnel. Meus irmãos, existe muita gente passando pela mesma situação que você. Quando eu estava passando por aquela situação com meu filho, parecia que aquele problema era só meu e da minha esposa. Quando adentremos no hospital para iniciarmos um tratamento, ali conheci muitos jovens na mesma faixa de idade. E vou dizer uma coisa: todos aqueles jovens que eu conheci naquele hospital aqui da Santa Casa, todos faleceram, todos morreram. Apenas uma senhora de 65 anos de idade na época foi a única sobrevivente. E quando partimos para São Paulo para ser feito o transplante de medula do meu filho, ali então em São Paulo eu fiquei estarrecido de ver números de jovens com o mesmo problema. Eu falei para minha esposa: não é só nós que estamos nessa situação. Existem muitas pessoas nessa situação. Então, Davi, quando ele se escondeu na caverna de Adulão, ele pensou que o problema era somente dele. Mas não, no versículo 2 aqui, do capítulo 22, diz que com ele se ajuntou muitas pessoas que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles todos. Endividados. Quantas pessoas não se encontram endividados nessa situação em que nós estamos passando? Pessoas que já se encontravam endividados, desempregados antes dessa pandemia. Agora você imagina, nessa pandemia que nós estamos passando, o número de desemprego de 14 milhões passou por volta de 40 milhões de pessoas desempregadas, meus irmãos, endividadas, pessoas que não têm dinheiro para levar um pão, para não levar um leite, para não levar um arroz, um feijão para a sua casa. Que situação terrível é ver seu filho com fome e não dar o que comer. Eu digo para vocês, sou de família pobre, passamos por necessidades, mas nunca tivemos fome, porque há uma diferença entre necessidade e passar fome. Passamos por necessidade não constantes, graças a Deus nunca deixou faltar nada. Agora passar fome é uma situação terrível.
Ver uma criança querer um copo de leite e você não dá. Quer um pão e você não pode dar. Quer um arroz e você não pode dar. Não estou nem falando aqui de misturas. Não estou nem falando aqui de carne, de frango, ou até mesmo de ovos, porque os dias são terríveis. E aconselho aqui, meus irmãos, se você puder ajudar alguém, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, açúcar, um sal, ovos, ajude, porque a situação está difícil e talvez do lado da tua casa esteja alguém passando por algum tipo de calamidade. Esses dias, eu dormindo, passei frio. Tive quase uma hipotermia, por incrível que pareça. A minha salvação foi a minha esposa. Tive que me encolher a ela. A sua temperatura quente passou para o meu corpo. Agora eu vinha de casa para a igreja, vi diversas pessoas nas ruas, debaixo de barquilhos, apenas com um lençol, um pano cobrindo esses corpos. Que situação! Situações difíceis. Então nós temos aqui como exemplo Davi, que passou por essa situação de calamidade, mas ele confiou em Deus e Deus deu a vitória. E através dessas 400 pessoas, Davi teve êxito. Davi conquistou o seu reinado. O momento de calamidade, meus amados, o momento em que você está passando, esse momento que parece que não vai passar, que nem quando a gente está com uma dor. Quando a gente está com uma dor, pode ser a menor dor, por mais pequena que seja. Uma dor de dente, por exemplo. Parece que são momentos infinitos. Parece que nunca vai parar. Né? Mas é através das dores que nós passamos, é através dos momentos difíceis que nós passamos, é através de situações de dúvidas que nós passamos, por momentos de perda que nós passamos, é que Deus vai trabalhar no nosso caráter. É nesses momentos, conforme o que aconteceu com Jó. Foi através do sofrimento, através das percas, através dessa situação tão difícil que Jó passou, que Jó mostrou que realmente tinha um caráter diante de Deus, confiava em Deus. É esse momento que você está passando de agonia, você pode estar passando um momento de depressão, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, de decepções, momento, podemos dizer, em que tudo está faltando no seu lar. É nesse momento que Deus vai trabalhar no seu caráter. Quem é o Edson Oliveira? Quem é o Edson Miranda? Quem é o Tiago? Quem é o pastor presidente? Enfim, quem é nós? É nesse momento que Deus vai trabalhar o nosso caráter. E vou dizer aqui para os irmãos, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada, nem as coisas ruins. Deus trabalha, meus irmãos, meus amados irmãos, até nas coisas ruins. Conforme Hebreus 11:1, mostra a sua fé. O que diz em Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, você espera por algo, que você não está vendo, mas que você tem a esperança que isso vai acontecer. Isso é fé. Ela mostra também
uma convicção, isso é uma certeza. Então, momento de calamidade mostra a nossa convicção naquilo que nós temos crido através da palavra de Deus. Ter certeza daquilo que você está vivendo. E eu digo para os irmãos, ninguém está isento da angústia. Lá em João 16:33, o que diz? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, assim disse o Senhor Jesus. Nesse mundo tereis aflições. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Jesus não prometeu aqui a você só momento de alegria, né? Momento de prazer, momento que vai ser sempre mil maravilhas. Não, Jesus está falando que nós vamos passar por um momento de aflição, né? O dia da angústia é uma realidade, mas também não é um fim. Tem aqui uma esperança. A angústia, a calamidade, o que você está passando é uma realidade, mas não é o fim. Nós cremos que Jesus tem algo para nós. Porque diz a palavra de Deus, se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, pode vir o que for, agora essas são minhas palavras, eu terei bom ânimo para vencer a angústia. Que palavras! Se Cristo estiver em mim, e Cristo estiver em você, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus nesta noite, pode vir o que for, eu terei bom ânimo para vencer todas as angústias, todas as aflições, todos os problemas da vida. Outra situação também que eu gosto, outra situação também que eu gosto, sempre está meditando, é quando Davi, ele está numa situação difícil, e essa situação é a situação da caverna de Adulão, né? E que ele coloca essas palavras em Salmos 42, versículo 5, é um versículo que também gosto muito, que diz assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E é interessante também que o Davi, ele cita essas mesmas palavras em 2 versículos do capítulo 42 e um no versículo 42, quando ele diz aqui, começando aqui no versículo 3, diz assim: a situação de Davi, naquela situação que eu comentei lá na caverna de Adulão, quando ele se escondeu de Saul. Ele diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quantas lágrimas, irmãos, quantas lágrimas. Quantas lágrimas, muitas das vezes, eu tenho dentro de mim. Quantas lágrimas a minha esposa tem dentro dela. Quantas lágrimas a minha filha tem dentro dela. Quantas lágrimas, meu amado irmão, você tem dentro de ti. E muitas das vezes não tem a quem recorrer. E no versículo 6 diz assim: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face.
que esperança que tinha Davi, que confiança que tinha Davi no nosso grande Deus. Ele estava com a alma batida, algo perturbava dentro dele, mas ele esperava em Deus e dizia: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E no Salmo 43, de novo ele repete duas vezes no Salmo 42, e agora no Salmo 43 ele repete de novo: porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e meu Deus. Então Davi, ele tinha a esperança, por mais que a situação era trágica, ele esperava por Deus. No Salmo 142, eu fiz uma marcação aqui, mas vamos ver aqui. No Salmo 142, no versículo 4, uma outra situação. Eu já passei, eu creio que você também já tenha passado, e se você não passou, meu irmão, pode ser que você venha passar, mas que essas palavras fiquem gravadas em seu coração. Diz assim no Salmo 142, olhei para a minha direita e vi, preste bem atenção, olhei para a minha direita e vi. Tem grande sentido essa palavra, eu vi. Mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Esse versículo, ele quer dizer que Davi estava passando por uma situação difícil, angústia, mais uma vez calamidade, não tinha quem o socorresse. Isso é, existiam pessoas ao redor de Davi que ele estava vendo quando ele ouviu, mas não tinha quem me conhecesse. Meu irmão, mais uma vez, os momentos são difíceis, não sabemos até onde essa pandemia vai. Segundo alguns médicos, o pico, mais uma vez, ela começa em junho, devido ao frio. De repente, tem alguém do seu lado precisando da tua ajuda, não deixa de socorrer essas pessoas. E muitas das vezes, um parente teu, um amigo teu e um vizinho teu. Então, Jesus em Mateus 24:8, ele diz, e fala a respeito da angústia e o princípio das dores. Então, aqui se fala a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja, e depois Jesus arrebata a igreja, momentos de angústia e de dores para aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados. Então temos que ter todo cuidado para que quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, nós possamos ir, subirmos quando a última trombeta soar, porque depois disso os dias serão de dores intensas. Se hoje nós já vivemos dores intensas, imagine quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, ai daqueles que ficarem conforme a palavra de Deus. Então nós devemos perseverar. A palavra de hoje é perseverar. Devemos ser o quê? Perseverantes. O que é perseverar, meu irmão? E por que nós temos que perseverar? Perseverar
é resistir com paciência ao sofrimento, conservar-se firme e sempre constante na palavra de Deus, que é a nossa bússola. Então devemos perseverar com paciência ao sofrimento e conservar-se firme e constante. Estamos vivendo dias de angústia, mas Deus está dizendo: persevera e resista. Como o tempo é curto, quero deixar aqui também uma frase sobre a depressão, muito importante. Eu vi esses dias essa frase e gostaria que os irmãos guardassem essas palavras, que fala sobre a depressão, que diz assim: ninguém sangra à toa. Ninguém sangra à toa, mas há quem sangra de forma secreta, silenciosa, solitária. A depressão é um tipo de hemorragia interna, só que é a alma que sangra. Então, a depressão é uma algo interna que só você pode sentir. A depressão, nós podemos dizer que é a alma se encontra enferma e que muitas das vezes sangra. E que o único remédio para esta hemorragia é o Senhor Jesus. Não quero dizer assim que se você está passando por um momento de depressão, que você não deva procurar uma ajuda médica. Você deve sim procurar uma ajuda médica juntamente com o seu pastor, parte espiritual e parte psicológica. Parte espiritual com o seu pastor, com o seu líder, e a parte física, mental, com o seu médico. Sempre que aconselho as pessoas que nos procuram, pessoas com grande depressão, nós orientamos através da palavra de Deus, mas também aconselhamos as pessoas a procurarem ajuda médica. Falando em depressão, vou citar algumas coisas. Falando em depressão, vou citar aqui alguns sintomas, né, de depressão, já que estamos falando em calamidades, já que estamos falando de situações tristes. Já que estão passando por um momento de muitas dificuldades, de incertezas, vou citar algumas situações de depressão que talvez você esteja passando e você não tem conhecimento. Primeiro, a pessoa que está deprimida é uma pessoa que sente muita tristeza dentro de si, dentro da sua alma. Então, a pessoa deprimida é uma pessoa triste. É um humor deprimido que se caracteriza por desânimo persistente, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade. Preste bem atenção, humor deprimido que se caracteriza por desânimo persistente, baixa autoestima e sentimentos de inutilidade. Perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava, A pessoa tinha interesse por uma atividade e agora não aprecia mais, não tem mais vontade de fazer aquilo que fazia com prazer. Mudança de apetite, a pessoa pode não mais ter vontade de comer, de se alimentar, ou também o verso, né? A pessoa também pode começar a comer demais, a se alimentar demais, acima do normal. Então a pessoa que está em depressão, ou ela não tem vontade de comer, ou ela come demais, faz parte da depressão. Isso é mudança de apetite. Então ganha ou perde de peso, que eu acabei de falar. Dormir em excesso, a pessoa não tem vontade de sair do quarto, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de tomar um banho, não tem vontade de falar com ninguém, é uma pessoa apática, tudo, é uma pessoa que está passando por depressão. Perda de energia ou fadiga acentuada. Perda de energia, não tem força para nada. Não tem força nem mesmo para tomar um banho. Não tem força nem mesmo, às vezes, de trocar de roupa. Faz parte de uma depressão. Fadiga acentuada. Pessoa que sempre sente um cansaço imenso no seu corpo e na sua mente. Movimentos físicos sem sentidos.
pessoa faz movimento físico com as mãos sem sentido, ou com as pernas, com apertar as mãos de forma constante e nervosa, a pessoa aperta a mão de forma constante, fica apertando as mãos e fica nervosa, às vezes sem motivo. Sentir sem esperança de nada, sentir-se culpado, a pior coisa que tem, eu costumo dizer aqui, o sentimento de culpa precisa ser tratado, é tipo uma ferida com pus, que precisa ser tirada daquele pus, e muitas vezes a pessoa precisa tomar um antibiótico, precisa cuidar dessa ferida. A pessoa que tem culpa precisa tratar dessa ferida. E o caminho que eu recomendo aqui para tratar dessa ferida, que para mim é um problema da alma, né? Um sentimento da alma. A culpa é um sentimento da alma. E nós devemos levar esse sentimento a Deus através de orações, através de jejum e muitas das vezes através da meditação da palavra de Deus, né? Então, o sentimento de culpa é um dos piores sentimentos que existe ao ser humano. Dificuldade para raciocinar, se concentrar ou tomar decisões. Pensamentos de morte e suicídio, muito preocupante. Muitas mortes através de suicídio acontecem diariamente, a cada minuto. Irritabilidade, ansiedade e angústia. A pessoa fica irritada, a pessoa fica ansiosa, e a pessoa que tem muita angústia. Necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis, né? Como eu acabei de falar, tomar um banho é uma coisa fácil. Tomar um banho é uma coisa normal. A pessoa se levanta, toma banho, chega à tarde, antes de dormir, a pessoa toma banho, são coisas fáceis. Uma pessoa que está em depressão, ela tem esse problema, essa dificuldade até mesmo em tomar um banho. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria, a pessoa não tem mais alegria de viver. Sentimento de medo, sentimento de insegurança, desespero, desamparo e vazio. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Outra coisa importante também aqui, diminuição do desejo e do desempenho sexual. A pessoa não tem mais desejo sexual, o esposo ou a esposa. Isso acontece muitas das vezes, a pessoa não, às vezes o casal precisa entender isso, porque o meu marido ou minha esposa não tem desejos sexuais. Pode ser também um problema de depressão. Dores e outros sintomas físicos sem uma causa aparente, como dores de barriga, ásia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, gases, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de depressão no peito. A pessoa sente uma sensação muito desagradável no peito, uma opressão, oprimida. São tudo isso situações de depressão. Alguns dos sintomas são claramente físicos, como movimentos involuntários, como já falei aqui, dores, ganho de peso, perda de apetite, sono em excesso ou insônia. E se alguns deles aparecem contraditórios, é porque nem todos aparecem ao mesmo tempo. Essa é uma doença complexa e cheia de nuances, que pode se manifestar de maneiras diferentes de pessoas para pessoas. Que Deus abençoe os irmãos, os ouvintes da live, que essas palavras possam servir nessa manhã de conforto e de consolo. Guarde, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas guarde dentro do teu coração essas palavras que você ouviu nesta manhã. Passamos por um momento de calamidade, momentos difíceis, mas Deus é o nosso quê? O nosso refúgio bem presente na hora o quê? Da angústia. Então Deus é o nosso refúgio no momento de dificuldade. Creia em Deus, meu amado irmãos. E após esse programa, se os irmãos estiverem passando por uma situação e quiserem ligar aqui para a igreja, eu estarei aqui até mais uns 30 minutos, 40 minutos, os irmãos podem ligar. Então vamos orar a Deus, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de podermos estar ouvindo a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti mais uma vez por esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, por esse dia de saúde, por esse dia de disposição.
E quero te pedir aqui, mais uma vez, Senhor, que Tu possa ir de encontro às necessidades de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte da Tua palavra. Pessoas que nem mesmo são ainda crentes na Tua palavra, mas que estão vindo, Senhor. Que Teu Santo Espírito nessa manhã possa estar tocando nesse coração, Senhor. Que Tu és a nossa única saída, Tu és a nossa única esperança. Senhor, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas. Eu te peço pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor. Eu não sei o que esse irmão está passando, essa irmã, esse ouvinte, mas Tu conheces o coração de todas as pessoas. Pois Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces o nosso andar, quando nós vamos dormir, quando nós acordamos. Senhor, Tu conheces todas as coisas, Senhor. Eu te peço, vai de encontro nesse momento, Senhor. Tira do coração dessa pessoa toda a amargura, toda a tristeza, tudo aquilo que impede, Senhor, dela ter uma vida saudável, uma vida alegre, Senhor. Senhor Jesus, te pedir mais uma vez, Senhor, nos guarda dessa pandemia, Senhor, desse vírus, coronavírus. Nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor, onde estaremos seguros. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Tu és o nosso ajudador e nos dá um ótimo dia. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.